Boa noite, Oswaldo. Tudo E bom? aí, Fábio? Boa noite. Boa noite, Graças a tudo bem? Deus. Bem, Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live segundo o Espiritismo, né? Vamos começar com o nosso voto de paz. sim. Vamos lá? Estamos na mensagem 247 hoje aqui. Libertar da consciência. Quando a nossa consciência se liberta da necessidade de obter resultados imediatistas e percebemos a importância de estar atentos ao processo que cada situação percorre, podemos ficar tranquilos. Uma vida tranquila emerge a partir do nosso encoramento, da sabedoria interior que vem da alma, e nos concede dons maravilhosos. Um discurso consciente sem palavras supérfluas. A certeza que até a mais turbulenta tempestade passa, assim como se caíam as dúvidas num coração tranquilo. Assim como se calam as dúvidas num coração tranquilo. Para conseguir a tranquilidade, desenvolva alguma atividade manual ou algo que o leve a usar as mãos em silêncio. Pratique a presença da sua alma no centro do teu coração. Sirva a calma que vem de um contato com o ser mais profundo. Reverencie os momentos de silêncio e solidão que a vida lhe oferece. Procure escutar o silêncio na agitação do mundo que o cerca. Desapegue-se conscientemente da compulsividade do fazer. Concentre-se mais no ser quando estiver realizando qualquer tarefa. Seja feliz. Libertar a consciência, né? Pelo que a gente leu aqui, que eu deu para a gente entender, é você fazer a sua reforma íntima, se melhorar como pessoa e não se preocupar, né? Não ter aquela preocupação na consciência das coisas que tem que dar certo, né? Eu acho assim, se você fazer tudo aquilo que a consciência cristã manda, né? A consequência disso vai ser o sucesso, né? A gente vai ter um sucesso na vida da gente sem se precisar se preocupar em si com esse sucesso, né? De fazer a nossa parte acima de tudo, né? E esperar que o resto se resolve sozinho. Acho que é mais ou menos isso que diz aqui, né? Tem uma palavra que Jesus fala que ele diz assim: procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado ou virá por acréscimo. Aqui está dizendo, né, que o que a gente faz? A gente corre atrás de tudo, né? A gente está sempre buscando alguma coisa, tendo que ser alguma coisa, mostrar alguma coisa, né? E aparentemente o que dá aqui é que a gente está. Algumas pessoas usam como ansiedade, aquele pensamento que não desacelera, né? Pensamento acelerado. E a gente tem que estar fazendo alguma coisa, a gente não sabe por quê. Então ele está dizendo assim, que essa é uma consciência do que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Né? Às vezes as pessoas usam, né? Acho que a gente já falou alguma vez disso, mas as pessoas falam assim, né? Parece que eu vivo, trabalho, faço as coisas, mas eu nunca estou em paz, né? Parece que sempre falta alguma coisa. Aqui, o final desse Gotas de Paz de hoje, ele praticamente ele dá uma ideia disso, né? O Jesus ele fala do amar, né? Desse amar como lei, e, e a gente aprende através de Jesus, e principalmente através depois de Jesus pelo Espiritismo, a caridade, né? A caridade é colocar, até ele usa aqui as mãos, né? Usar as mãos em silêncio. Eu achei bonito essa colocação, usar as mãos em silêncio. Tem, né, na passagem de caridade, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que sua mão esquerda não saiba o que faz sua mão direita. A gente tem uma necessidade muito grande, a gente como um todo, como todos os seres humanos, de fazer alguma coisa que as pessoas têm que saber que você faz.
As pessoas aparentemente ficam bastante tranquilas quando elas fazem alguma coisa e alguém faz a propaganda daquilo que ela fez, né? Isso desde a época de Jesus, né? Jesus, nos seus ensinamentos, ele fala isso, né? Esse que a gente falou, procurar primeiro o reino dos céus e sua justiça, não saiba o que sua mão esquerda faz, o que faz a sua mão direita, o desapego, né? O principal, todo o ensinamento de Jesus, mas ele ensina a nós o desapego. A gente é muito apegado. Isso a gente fala assim, não é porque a gente é apegado, é que a gente primeiro aprende a viver no planeta Terra, né? Ou a gente aprende a viver no mundo material, e ao longo das encarnações a gente vai tentando se desapegar das coisas que aqui nós conhecemos. Por isso que o ensinamento de Jesus, né? A gente fala assim, o ensinamento de Jesus ele vem de um ser com muito conhecimento, com muita evolução. E você vai ver Jesus ensinando as pessoas a desapegarem, a se soltarem do planeta Terra, a se soltar das coisas que nos prendem ao planeta Terra. Por que a gente não é feliz? Ele fala aqui, né? Seja feliz. Desapegue, depois ele fala, seja feliz. E o que mais a gente busca enquanto está no planeta Terra é ser feliz. Mas o que a gente mais aprende no planeta Terra é que nós, materialmente, nós corremos atrás das coisas materiais. E os líderes, os seres de evolução, eles falam que para a gente ser feliz, a gente vai ter que desapegar. Soltar-se dessas coisas que nos prendem ao planeta Terra. Então, quando a gente pega o ensinamento de Jesus e o que a gente faz, né? Materialista, espiritualista, materialista, espiritista ou espírita. É o contrário. A nossa briga é pelas coisas que estão no planeta Terra e a espiritualidade nos diz que nós temos que abrir mão das coisas que estão no planeta Terra. Não deixar de viver no planeta Terra, mas desapegar, abrir mão de muitas coisas que nos prendem ou que nos tiram o sossego. Então, por isso que as pessoas, né, as pessoas falam assim, eu vou dormir e parece que eu não dormi, eu acordo, e tá, assim, alguma coisa está sempre incomodando. E a pessoa não sabe o que é. Toma remédio, vai a médico, vai aos especialistas. E o que se vai falar sempre? Eu preciso abrir mão das coisas que eu corro atrás desesperadamente no planeta Terra. E o que mais a gente percebe que é difícil de fazer é aceitar os ensinamentos dos seres que são espirituais ou que são mais elevados espiritualmente. Porque eles sempre vão falar para nós abrirmos mão de uma quantidade de coisas materiais. O ensinamento de Jesus, né? A gente fala assim, Jesus, ele convida apóstolos a seguirem. E os apóstolos que o seguem, normalmente, né, a maioria deles são seres simples. Um ou dois era que tinham mais condições, que tinham, na verdade, mais dinheiro ou mais coisas materiais. E a gente percebe que para esses foi mais difícil abrir mão dessas coisas e seguir Jesus. E tem muitas passagens no Evangelho que Jesus convida algumas pessoas a seguirem e elas não conseguem. Por quê? Porque elas estão preocupadas com o que vão falar, o que ele vai ter que deixar, abrir mão de dinheiro, né, de riqueza. E quando você ouve as histórias dos seres que viraram aí profetas, esses seres, né, mestres dos ensinamentos, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir mão das condições materiais, principalmente do dinheiro. Então a gente vai perceber, né, que a intranquilidade nossa, que aqui, né, processos de tranquilidade inicia o Gotas de Paz no libertar da consciência. A minha consciência está ligada materialmente.
A minha intranquilidade está ligada às coisas que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser melhor. Mas não melhor nessa forma que o Espiritismo explica, mas eu tenho que ser melhor para que os outros me vejam melhor. Né? As pessoas competem, quem é melhor no emprego. As pessoas competem, quem tem as melhores coisas. Então, ele fala assim, quem é a pessoa que está melhor no planeta Terra? A pessoa que comprou a maior casa, a pessoa que tem o carro mais caro, as pessoas que têm os celulares hoje mais caros, os tênis mais caros, as roupas de marcas. Isso a gente já vê nas crianças ao crescer. Coisa que na minha época não tinha. Não que a gente não queria, mas que os pais já sempre demonstraram que aquilo era impossível, que para eles não era possível, que eles foram criados de outra forma. E o que é o problema hoje de criar um filho? De você dar todas essas coisas que o mundo material oferece e os pais se vão se frustrar se não conseguirem fazer com que o filho curse uma faculdade, se ele não possa dar já de cara uma casa para o filho para quando ele casar, para que o filho, ao completar 18 anos, já tenha o seu próprio carro comprado pelo próprio pai ou pelos próprios pais. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz de tudo para que as crianças não conquistem as suas próprias coisas com seus esforços. Já queremos dar tudo pronto, coisas que antigamente não se fazia. Então, a guerra hoje é quem vai ser melhor. Né? Até as pessoas falam sempre, né? Os pais, os filhos, às vezes, a preocupação é de que o filho vai estudar. E às vezes o filho quer uma coisa bastante simples. E os pais não querem. Os pais querem que ele curse aquilo que ele gostaria ou acha que é melhor ele ter cursado. Mas não porque é uma profissão boa, e sim porque dá mais dinheiro. Então, né, a gente fala assim, a gente ensina dessa forma e tira a tranquilidade. Depois a gente, intranquilo, não vive, não consegue ser feliz. E aí a gente vai na igreja, você vai na religião, ele vai falar que você vai ser feliz quando você abrir mão dessas coisas. Quando você deixar as coisas materiais, quando você deixar de correr atrás dessas coisas que você não sabe se você precisa. Então, os primeiros ensinamentos de Jesus, que assim, às vezes não vai fazer sentido, mas ele fala assim, para você viver no mundo espiritual, você vai ter que abrir mão das coisas materiais. Porque se você não abrir mão das coisas materiais, você não vai conseguir viver no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é totalmente diferente daquilo que eu vivo na matéria. Para eu me dar bem no mundo espiritual, estar incorporado ao mundo espiritual, eu vou ter que estar fazendo coisas que eu não faço. Então, o que a gente percebe? Que as dificuldades maiores nossas no entendimento dos ensinamentos, vou falar de Jesus porque é ele que nos traz os maiores ensinamentos, mas a gente tem líderes em todas as religiões que praticamente falam a mesma coisa. Que no mundo espiritual você vai ter que perdoar. No mundo espiritual não pode ter quem é melhor, quem é pior, quem estudou mais, quem estudou menos, cor de pele. O que tem no mundo espiritual é aquele que faz, como diz, mais caridade, da forma correta, sem se engrandecer, sem aparecer, sem humilhar, perdoar, amar. E a gente vai perceber que são as dificuldades maiores nossas no nosso dia a dia. Né? Então, o que a gente fala assim? Por que é difícil o mundo espiritual? Por que existe, né, uma estatística feita mais ou menos aí nos livros de Chico Xavier, que, né, eu não sei aonde que está isso, mas assim, se ouve bastante, é que 95% dos seres que desencarnam ficam perdidos, ficam vagando ou ficam presos ao mundo material. Não conseguem se libertar. Poucos vão para o mundo espiritual. Poucos entendem o mundo espiritual. Então ele fala assim, qual é o trabalho dos seres espirituais? É tentar fazer com que os seres que estão na matéria, ao se desligarem da matéria, consigam se desprender
E não fiquem presos ao nosso mundo, ou à crosta desse mundo, ou a esse submundo, que não se chega no mundo que se deve chegar. Por quê? Porque não tem as condições para se chegar nesse mundo. Mas é difícil, né, Zoldo, a gente desapegar da matéria, de viver na matéria, né? E tenta, a gente luta, 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 e aí quando você desapega, você é taxado como fraco, como pessoa sem ambição, pessoa acomodada. Não é fácil, né? É muito, muito complicado isso aí. Mas você falou assim, né? Você não precisa desapegar abrindo mão das coisas que você tem. E aí a gente vai sempre falar, porque dá-se a impressão quando a gente fala que é pra gente viver tranquilão, não fazer nada. Não, é aprender cada vez mais. Se melhorar, sim, mas não ostentar coisas materiais. Ostentar coisas espirituais, aprender a ser melhor, sem abrir mão, a gente fala assim, de tudo que a gente tem, mas não correr atrás de coisas que a gente não precisa, né? Ambição é legal. Agora, por que eu preciso ter 200 casas? Ou por que eu preciso 3 casas, 4 carros, uma conta, né, fortuna no banco, enquanto, e aí que a gente fala assim, aí vai chegar naquela coisa da política, enquanto pessoas passam fome. Como é que eu consigo viver tranquilo enquanto no nosso mundo ainda pessoas passam fome? A gente não cai nessa consciência. A gente não tem essa ideia. Né? Quando a gente vai lá no capítulo 13 estudar o que os espíritos falam, tem lá o que a irmã Rosália fala, né? Um baita do ensinamento sobre caridade, sobre auxiliar. E a gente acha que viver no mundo é quanto mais dinheiro eu tiver, para mim é melhor. E não é isso. A gente fala assim, ser melhor, vamos dizer, ter um emprego bom, cursar para quem puder uma faculdade para ter um emprego. Mas não para mostrar para os outros que eu sei mais. Com aquilo que eu aprender, conseguir ajudar os outros. Ser útil ao mundo e não só a 3 ou 4 pessoas. Né? Então, Jesus não está falando assim, jogue seu dinheiro fora, faça isso, mas aprenda a utilizar isso, aprenda a conviver com essas coisas, auxiliando de alguma forma, não passando a vida inteira correndo atrás disso e na hora de desencarnar não sabe o que vai acontecer com a vida. Né? Sim. Então a gente fala assim, a intranquilidade dentro da gente é uma busca que a gente não sabe se precisa ou não precisa. Você falou uma coisa, né? E Jesus ele falava assim, o que você prefere ser? Estar bem com os seres materiais aqui, se mostrando melhor, ou você estar bem para chegar no mundo espiritual? É isso que nós precisamos saber. Mas para que a gente possa saber isso, eu preciso ter a certeza do que eu quero na vida. De que isso que nós estamos falando, né? Porque às vezes as pessoas vão, né? Vão à igreja, como a gente já falou, fala de Jesus, fala dos ensinamentos de Jesus, mas parece que não cabe para a gente, só cabe para algumas pessoas. Dá a impressão que os ensinamentos de Jesus ficou para um conteúdo bem pequeno de pessoas. E a gente sabe assim, é difícil. Eu escutei alguém falar outro dia, o que Chico Xavier fez, o que Irmã Dulce fez, o que Madre Teresa fez, é uma coisa normal. Nós que estamos anormais perante eles. Porque a gente não quer entender isso. Ou a gente quer fugir, a gente, né, como eu falei ali com relação a Jesus, a gente quer dar desculpa. Ai, se eu tivesse dinheiro, ai, se eu ganhasse na loteria, eu poderia ajudar. E a gente fala assim, só é essa forma de ajudar quando eu tiver muito dinheiro sobrando é que eu posso ajudar? Não tenho condição nenhuma de ajudar em nada. Né? As pessoas falam do ministério de Jesus. Jesus sempre convida as pessoas a participarem, mas ele não falou que só vai participar quem tenha dinheiro. Tanto que ele pegou, como eu falei, as pessoas que não tinham dinheiro. O que ele queria delas? Ele já foi. Ele falava, ele queria o coração delas, o jeito que elas eram, o que elas faziam. Era aquilo que ele precisava. E às
vezes a gente fica achando que para eu fazer ou para eu ajudar Jesus, primeiro, eu tenho que me aposentar. Segundo, eu tenho que ter bastante dinheiro. Eu tenho que ter tempo. Ou seja, a gente não arruma tempo para as coisas espirituais, mas arruma muito tempo para as coisas materiais. Essas pessoas aqui, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, mesmo Jesus Cristo, né, eles abdicaram da vida, ter uma vida familiar, de ter uma família material para se dedicar para a humanidade, né? Porque é bem complicado você tentar seguir por todos os lados suprir todos esses lados, né? Você ter família, você ter filho de sangue e mesmo assim você ainda conseguir essa evolução espiritual que essas pessoas tiveram, né? A gente sabe que demorará um pouco para nós chegarmos nessa evolução, mas o que a gente não pode é não começar, né? A gente precisa começar. É, isso aí. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que é aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Seja. Então, Oswaldo, hoje nosso continuar com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Sim. explicando aqui o Pai Nosso, né? E qual que é a parte do Pai Nosso que a gente vai falar hoje? São os dois últimos itens, é o 3.6 da prece do Pai Nosso, é o 3.6 e o 3.7, que é o final, que é o assim seja do Pai Nosso, e o anterior é não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim. Certo? Pode explicar para a gente, então? Vamos lá. A gente falou, né, na semana anterior, né, que a gente fez o Evangelho, a gente tinha falado do perdoar as nossas dívidas, e daí chega na parte do não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente falou que todas essas palavras que Jesus recitou, né, falou no Pai Nosso, cada uma delas tinha um significado. Era um dos ensinamentos de Jesus. Que quando você reúne todos seus ensinamentos e pega pedaços, como a gente fez, do Pai Nosso, você acha o entendimento para aquilo. A ideia dos Espíritos foi colocar, né, no capítulo 28, as preces no final, colocar a prece e explicar o que cada, né, frase daquela tem a ver com esses ensinamentos. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Allan Kardec, ele faz já de cara uma colocação, né, ele coloca no rodapé do Evangelho, o que ele quer dizer, né, ali, no livrai-nos do mal, ele diz que em algumas traduções estava assim: não nos induza à tentação, né? E aí ele explica, né, que quando eu falo assim para Deus, não me induzas à tentação, dá a impressão que a tentação vem de Deus. E é Deus que nos tenta. Por isso que acontece o mal. E ele fala, não, né?
dá a impressão que Deus seria igual Satã, né? Essa ideia do gênio do mal, que Deus também tem o mal. Então ele fala assim, então no Evangelho é colocado, não nos deixes, ou não nos deixeis cair em tentação. Eu estou suplicando a Deus alguma coisa. Né? Quando eu falo não deixes eu cair em tentação, eu estou pedindo a Deus força para resistir às sugestões dos maus espíritos. Né? Nesse entendimento que nós temos com o Espiritismo, que nós temos os seres que nos aconselham ao bem e temos seres que nos aconselham ao mal, tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Como que um espírito ou um ser, ou o próprio Deus, o próprio Jesus, pode me auxiliar nisso? Pedindo para que os espíritos do bem me inspirem pensamentos bons. E que eu não me deixe levar por inspirações ou sugestões que me levem a fazer o mal. É colocado aqui, ele diz assim, né? Eu estou pedindo a Deus para que eu consiga resistir a algo que me levaria a fazer algo de errado. Ele coloca assim, nós somos espíritos imperfeitos. Quando nós estudamos o espiritismo, nós aprendemos que, né, você falou, por que a gente não consegue seguir claramente o que Jesus nos ensina? Porque nós não temos ainda esse entendimento. Por isso que eu falei, nós temos que buscar isso. Nós temos que habituar a fazer isso, porque o que nós habituamos até hoje foi fazer o contrário. Nós aprendemos com a vida e com muitas pessoas, por isso que você falou, né? Quando eu tento abrir mão de alguma coisa, vai chegar alguém e falar assim, mas por que você está fazendo isso? Você é tonto. Você vai abrir mão disso? Né? Virou religioso agora? Virou beato? Virou isso? Virou aquilo? Por quê? Porque ele não tem esse entendimento. Aí eu fico com a informação dele ou eu fico com a informação, a gente fala dos espíritos superiores ou, por exemplo, de Jesus. Então nós somos espíritos imperfeitos. E nós estamos aqui na Terra, ele diz aqui, para expiar as nossas faltas e melhorar-nos. A função de reencarnação não é vir à Terra mais uma vez. É vir à Terra para fazer novamente o que eu não fiz e tentar novamente fazer o certo. Mesmo da mesma forma que a gente vai à escola. Quando eu repito, né, que as pessoas falam repetir de ano, ele não é para ser um castigo, mas uma oportunidade de eu voltar novamente e aprender novamente aquelas coisas e fazer de forma correta para avançar. Que para nós, na parte espiritual, seria evolução. Seria dar mais um passo, né, mais um degrau na evolução. Outra coisa que é sempre dito, né, que aquele negócio, não nos induzas ao mal, dá a impressão que Deus está mandando mal a gente. Mas ele diz aqui, a principal causa do mal está em nós. Se um mau espírito influenciar você, né, é porque eu permiti que ele fizesse isso. É porque eu estou dando ouvido. Porque às vezes a gente fala, né? A pessoa fala, um espírito me levou a fazer coisa errada. Ou alguém aqui na Terra me levou a fazer coisa errada. Não é justo falar isso. Porque dá a impressão que você não tem liberdade. Né? Não tem livre-arbítrio, não tem escolha. Não tem capacidade de pensar. E nós temos. O livre-arbítrio surge para nós quando nós temos a capacidade de pesar o que eu posso e o que eu não posso. E eu devo saber, através desses ensinamentos, o que é certo e o que é errado. Então ele diz assim, cada imperfeição que eu tenho, ele diz, é uma porta aberta à influência de qualquer pessoa, seja espíritos encarnados, seja espíritos desencarnados. Porém, esses seres encarnados, desencarnados, ele diz assim, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Né? Até tem
passagem que as pessoas falam, Jesus foi tentado, sofreu a tentação. Ele fala assim, daria a impressão que Jesus era um espírito comum, qualquer, que já não, né, que estava na mesma condição que nós. Jesus nunca seria, poderia até ser tentado, mas ele não sofreria com essa tentação. Por quê? Porque tem a certeza. É aquela coisa que a gente fala, quando um filho sai de casa, sabendo do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, ninguém leva eles a fazer coisa errada. Tipo, vamos roubar, vamos usar drogas. Fala, não, isso não faz bem, eu não preciso disso. Quando eu não tenho essa certeza, eu quero, eu vou lá ver como é que é. E deve ser legal. Ou seja, eu não tenho a certeza do que eu quero, eu preciso ter a certeza do que eu quero. Essa é a ideia do Espiritismo, eu ter a certeza do porquê é que eu estou aqui. Por que eu tenho que fazer ou não fazer alguma coisa. Isso é livre-arbítrio. E nós respondemos por esse livre-arbítrio. Ele diz assim, se nós não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem, olha só o que ele diz, praticar o bem e renunciar ao mal. Tudo que fizermos para, como diz, para afastá-los, né, esses seres, ele seria inútil se eu não tiver a vontade e a certeza do que eu quero, que é, no caso, praticar o bem. Então ele diz assim, portanto, nós precisamos direcionar os nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Quando nós fizermos isso, ele diz assim, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Quando a gente falou, há uns dias atrás, sobre colônias espirituais e sobre transição planetária, a ideia é essa. O planeta Terra vai se renovar com a ideia de que fiquem na Terra os seres que já estão com essa vontade, com o desejo de praticar o bem, que já estão começando a praticar o bem. Por quê? Porque daí não tem quem tire eles do caminho. Por enquanto, a gente fala assim, muitas pessoas fazem o errado porque concordam com o errado. Porque alguém fala que o errado para ele é bom, ou ele não tem a certeza do que é certo, do que é errado. Então, qualquer coisa tá bom. Então, ele diz assim, o que atrai o errado os espíritos é o mal, né? O bem os repele. Se eu faço bem, faço bem, faço bem, o espírito chega em mim e fala assim, vamos fazer o mal comigo? Você fala, não, não quero, eu prefiro fazer o bem. Vamos fazer o mal comigo? Você fala, não, eu quero fazer o bem. O que ele vai fazer? Quando ele não conseguir, ele vai desistir. Eu vou tentar outro. Né? Então, só vai quem não tem essa certeza do que quer. Então, ele está dizendo aqui que nós, né, pedimos a Deus, tipo assim, sustentai-nos na nossa fraqueza. Se eu estiver fraco, se eu não estiver conseguindo, me ajude a ter força. Que o meu anjo da guarda, né, inspire-me a fazer coisas boas. Que eu tenha vontade de corrigir minhas imperfeições. Né? Então, assim, as pessoas gostam de fazer o mal. Muitas pessoas gostam. Aprenderam e ficam felizes com aquilo. Porque o dia que a gente não quiser, falar assim, isso não está legal, isso não é bom, eu preciso modificar isso não está sendo certo. Pelo entendimento que eu estou tendo agora, eu não posso fazer errado, eu não devo fazer errado. Aí cai naquele orai e vigiai. Né? Jesus fala, orai e vigiai para não cair em tentação. Ou seja, para que eu tenha força na hora que aparecer algo que seja errado de fazer, eu falo, não, eu não quero fazer. E alguém fala no meu ouvido, não vai fazer. Olha o que você está aprendendo. Olha o que você ouviu lá no Evangelho. Olha o que você falou ontem na palestra. Olha o que você falou no ensinamento. Aí você fala, opa, é verdade, eu não posso. É tipo aquele, né? A gente fala assim, é um personal trainer. Nosso personal trainer seria um guia espiritual. Não só lá em cima, como a gente falou, numa palestra, no evangelho. Eu vou dentro da igreja e alguém fala para mim, você não pode fazer isso. E eu saio na rua e esqueço aquilo, eu faço errado. Mas se eu guardar, eu falo assim, eu não posso fazer, eu não posso. Você fica repetindo, né? Como uma sugestão mental, repetindo várias vezes que você não pode fazer.
E aí você não faz, né? Não se deixa, na verdade, levar. Ele diz assim: Senhor, como sois a fonte de todo bem, que eu começo a reconhecer em Deus isso. O dia que a gente reconhecer que Deus é só bondade, que é o todo bem, ele diz assim: Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal. Então não pode vir de Deus o mal. Então o mal não pode ser obra de Deus. Aí ele fala assim: nós mesmos o criamos ao desprezar as leis. O que Jesus ensina? Jesus ensina as leis de Deus. O que eu posso e o que eu não posso. Meio de fazer o certo. Então quem cria o mal somos nós, né? Quando é perguntado por Kardec aos espíritos o que é o mal, ele fala é o não conhecimento do bem. O mal, na verdade, ele não deveria existir, ou seja, o mal não foi criado. Mas onde não faço as coisas certas, a chance de dar as coisas erradas é grande. Então, ele fala assim, o mal, aparentemente, ele não deveria existir. Ele só existe porque eu abro mão de fazer o certo, de fazer o bem. Aí o que acontece, na verdade, é o oposto disso, que é o mal. Não criado, mas não respeitando as leis e não fazendo o correto. Acaba acontecendo, né, ou fazendo o errado. E aí ele diz aqui, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio é que nós fazemos errado. Eu tenho liberdade de fazer, a vontade de fazer ou não fazer, liberdade de fazer ou não fazer. Então ele diz assim, eu não preciso fazer o mal, não tenho obrigação de fazer o mal, eu faço porque eu quero. Quando eu entender que aquilo que eu faço não é bom e o que eu tenho que fazer é bom, eu abro mão de fazer o errado e quero e vou fazer o certo. Aí ele diz aqui, né? Quando os homens, todos os seres humanos cumprirem essas leis, quando todos os homens cumprirem as leis de Deus, aprenderem esse ensinamento, ele diz assim, o mal desaparecerá da terra. E aí ele diz assim, como já desapareceu em mundos mais avançados. Por que existem mundos mais avançados? Porque os seres que viviam aquilo aprenderam a fazer o certo e passaram a fazer o certo. Não existiu mais o mal, passou a existir, na verdade, o bem. Então ele desaparece quando os homens cumprirem as leis de Deus, que as leis de Deus nos levam a fazer o correto. Então ele fala aqui o que eu já falei aqui em cima, ele fala assim, a prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível. Ele diz assim, apenas parece irresistível aqueles que se satisfazem nela, ou seja, tem pessoas que ainda se satisfazem fazendo errado, acham legal. Então ele diz assim, quando nós não nos satisfazermos mais em fazer o errado, não vai acontecer mais o errado. Então ele diz assim, eu acho bacana que ele diz assim, se eu tenho a vontade de fazer o mal, eu posso também ter a de fazer o bem. Vontade de fazer. Então nós não precisamos do mal, nós só nos deixamos levar por vivermos no piloto automático, por estarmos viciados em fazer, né? Então, assim, o que é vício? É algo que eu começo a fazer e não consigo mais largar. Mas da mesma forma que eu consegui me viciar em fazer o errado, eu posso aprender a habituar a fazer o certo. Eu só preciso repetir várias vezes até aprender. Então ele diz assim, Senhor meu Deus, é por isso que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação, ou seja, não me deixar levar novamente por fazer aquilo que é errado, mas que eu acostumei a fazer. Eu me deixo levar. É mais fácil fazer o errado. Eu já faço ele normalmente, porque é que eu vou mudar? Dá trabalho. É difícil. A gente se deixa levar por isso. Tem uma pergunta no livro do
dos Espíritos, ele diz assim, 909, Livro dos Espíritos, parte terceira, fala de perfeição moral, paixões. A pergunta 909 diz assim, o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Ele fala sim, e algumas vezes com pouco esforço. O que falta-lhe é vontade. São poucos dentre vós que se esforçam. Então ele diz assim que não é esforço grande para fazer, pouco esforço, mas precisa ter vontade. Ele fala assim, poucos dentre vós, ele está respondendo para Allan Kardec, mas para todo o planeta Terra, que são poucos os que fazem ou que querem fazer, mas diz que para vencer isso eu preciso ter vontade de fazer e preciso de pouco esforço, mas eu preciso desse pouco esforço, eu preciso todos os dias falar, eu vou fazer, não posso mais fazer errado, repetir, ver se fazendo, não posso mais fazer, não vou fazer, não quero fazer e não fazer mais. Então essa parte do não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. E aí a gente vai para a finalização do Evangelho, não, da oração, né, do Pai Nosso, que é o 3:7, que diz, assim seja. Duas palavrinhas, assim seja. E tem um tanto de explicação. Ele diz assim, quando eu falo assim seja, eu falo para Deus assim, faça-se segundo sua vontade. Ou, eu entendo e aceito. Eu entendo que Deus sabe o que faz. Né? Então ele diz assim, permite, Senhor, que os meus desejos se realizem. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas ele fala assim também, mas eu curvo-me diante de vossa infinita sabedoria, entendendo que Deus sabe mais do que eu. Que todas as coisas que eu não compreenda, que elas possam ser feitas conforme vossa santa vontade e não a minha. Que todas as coisas, né, que eu não compreendi, eu possa fazer ou entender que veio até mim porque Deus é sábio, porque Deus é bom, né? Deus, como eu falei lá atrás, ele nunca vai querer o nosso mal, ou vai, como diz ali em algumas traduções, me induzir ao mal. Eu que me deixo levar. Então ele diz assim, e termina a prece, né? Para quem faz essa prece, a ideia, quando a gente iniciou, era ou a gente faz a prece normal, né? Ou a gente faz essa que é comprida. De vez em quando eu posso usar. E quando terminar, né, ele diz assim, eu me dirijo, né, a Deus, dirijo essa prece em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas. Dedico essa prece pelos meus amigos e pelos inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência. E aí ele põe ali, no final, em particular por. Então eu posso fazer e colocar o nome de uma pessoa que eu quero auxiliar. Ou posso fazer ela para todos os espíritos. Posso fazer ela para as pessoas que precisam. Posso fazer ela para os que estão doentes. Né? Eu faço essa oração e dedico ela a alguém. Quando eu conseguir também fazer isso, né? Porque hoje a gente faz pedindo pela gente. Eu faço a oração do Pai Nosso pedindo para mim. Mas o dia que eu conseguir fazer uma prece do Pai Nosso, com todo esse entendimento que a gente está aprendendo aqui, e dedico ela a alguém, que baita caridade que eu estou fazendo. Né? Faço uma oração, vamos dizer, hoje eu vou acordar mais cedo e vou fazer, ela demora 20 minutos para ser feita. Vou acordar 20 minutos mais cedo. Eu quero fazer oração para dedicar a alguém. Eu não posso fazer caridade. Eu não tenho tempo, aparentemente. Vou tirar um tempo do meu dia para fazer uma oração, como a gente falou, bem feita, com entendimento, sem repetição de palavras, tendo
tendo consciência de cada palavra que eu falo e colocar ela em direção a alguém. Hoje eu não vou pedir por mim. Eu já vi várias orações das pessoas assim, hoje, Senhor, eu não venho pedir por mim, mas venho pedir pelas... E a gente faz, né? Que nem a gente faz. Às vezes as pessoas aqui pedem, né? Faz uma oração, alguém que está no hospital, faz para mim uma oração para quem, né? O dia que a gente aprender, a gente faz isso. Hoje eu vou fazer uma oração para aquela pessoa, que era meu amigo, né? Que está passando por necessidade. Eu vou dedicar o meu tempo para fazer uma oração para ele. Porque a coisa que mais a gente faz é assim, você que é mais espiritualizado, você que já vai no centro, você que já faz live do Evangelho, faz uma oração por mim. E aí a gente, né, quando você vai ouvir Jesus, quando você vai ler Jesus, quando você vai entender Jesus, todas as pessoas que foram curadas por ele, a pergunta, a gente falou, né? Ele pergunta, você acha ou você entende que eu posso te curar? Ele fala, sim. Acontece a cura, ele fala, a tua fé te curou. Então, fé é algo que eu preciso buscar. Eu não posso, né? A gente tem feito muito isso. A gente deixa muito na mão dos outros. A gente deixa muito para o dirigente. A gente deixa muito para o padre. Deixamos para os ministros, para este ou para aquele. E Jesus fala para nós, vocês têm poder. Vocês também podem fazer o que eu faço. Basta querer. Basta ter vontade. Da mesma forma que aqui a gente falou, né? Eu posso ter a vontade de fazer o mal. Mas se eu posso ter a vontade de fazer o mal, eu também posso ter a vontade de fazer o bem. E qual é melhor? Se alguém pode fazer uma oração, por que é que eu não posso? Quando Jesus ensina oração, não ficaria mais fácil de falar, Jesus, faz uma oração aí por nós aí. Você tem mais força que eu. Ele fala, não, eu vou ensinar vocês a fazerem oração. Eu vou ensinar vocês o que é a fé. Eu vou ensinar a vocês quem é meu Pai, quem é Deus, o que é Deus. Para quê? Para que eu tenha a minha consciência e eu mesmo possa fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero ser dono da minha vida. Eu quero pôr a minha vida no rumo. Eu vou melhorar a minha vida. Eu vou fazer o melhor todos os dias. Eu quero fazer. Jesus falou para mim que eu posso, que eu tenho poder. Eu vou começar a fazer. Pode ser que eu não consiga no primeiro dia, no segundo dia, mas eu vou insistir todos os dias. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu acredito nisso. Isso vai dar certo. Quer dizer, eu consigo, eu quero, eu vou buscar. É assim que as cirurgias espirituais, né? Se você tiver fé realmente, às vezes nem é tanto o médium, né, que cura, né? E sim a sua própria fé, né? De você estar indo lá, né? Muitas vezes também pessoas que procuram, às vezes até charlatões por aí, né? Da espiritualidade, e aí elas têm tanta fé que vão ser curadas e realmente são curadas, mas muitas vezes é pela própria fé, né? E não pela pessoa que está pseudo curando ela, né? A gente sabe que tem, né? Assim, vem uma força do mundo espiritual juntando com os fluidos do médium, mas eu posso ir, como diz assim, tomar um passe. Eu posso alguém fazer uma oração por mim e ela nem chegar a mim. Por quê? Porque eu não sintonizei. Né? A gente fala assim, a oração seria que nem um programa de rádio que foi lançado ao ar. E eu tenho que sintonizar o rádio para receber aquela frequência. Então tá vindo uma frequência até mim. Se a minha frequência estiver diferente, ela vai bater e não vai chegar. Que nem você falou, eu tenho que estar, né? O Luciano falou assim, tem do coração. A gente sabe que coração e mente, né? A gente estudou em coerência cardíaca e foi estudado pelos cientistas. Aí eles falam que o coração tem uma parte de mente, uma ligação direta com a mente. E esse coração que a gente fala, né? Não é aquele coração que bombeia o sangue, né? Que faz o sangue percorrer em todo o corpo, mas tem o coração, aquele aliado à mente que me faz ter uma certeza.
ela vem do coração, né? Ligado ao nosso pensamento, que é a mente. E aí a gente consegue esse poder. Então, o que Jesus ensina é isso, né? O coração da bondade, o coração do entendimento, que é um coração mente, né? Um coração que tem entendimento. Que o entendimento vem da minha consciência, de quando eu tomo consciência do que eu quero, do que eu preciso, do que eu vou fazer, e não aquela coisa de ouvir o que os outros, né? Porque mais, fala assim, o que é difícil para muitas pessoas ter fé, porque você vai assistir um programa e fala assim, tantas pessoas morrem disso, a estatística é essa, aí eu fico com a estatística e esqueço o que eu posso fazer. Né? Toda vez que eu tenho oportunidade de falar a alguém que está com algum problema, eu falo, o problema, né, pode ter remédio, pode ter médico, tudo isso precisa. Mas eu tenho que ter dentro de mim que eu posso. Apesar de estatística, apesar do que falam, apesar do que diz um ou outro, eu tenho que ter a minha certeza. Né? O episódio daquela mulher hemorraica que eles falam, né, que tinha hemorragia há 12 anos e procurou os melhores médicos, gastou todo o dinheiro dela e não foi curado. O dia que ela pôs na mente dela que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, ela foi curada. E Jesus, sem ter visto ela, percebeu. Por quê? Porque a fé dela tirou dele, o médium curador, o que ela precisava. Ele não direcionou a ela. Ela se direcionou a ele e retirou dele o que ela precisava. Através da fé dela. Através do coração dela. Sim. É isso. Isso aí. Vamos encerrar? Sim. Tem ninguém hoje pedindo, né? Não. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por mais este aprendizado da noite. Esse Pai Nosso ensinado por Jesus, que tem tantas coisas que nós podemos aprender. E que isso possa ficar gravado para que a gente possa usar todos os dias das nossas vidas, a cada dia melhorando mais, a cada dia aprendendo mais, usando essa força que Jesus diz que nós temos, que Deus nos colocou e que todos nós temos, que nós possamos usar isso todos os dias ao nosso favor e em favor de todos aqueles que necessitam, pedindo a essas correntes espirituais que vêm nos visitar em todas as lives, que fazem questão de estar conosco, nos ensinando, aprendendo junto com a gente e nos auxiliando em tudo aquilo que é permitido por Deus e Jesus, pedindo essas correntes espirituais que possam dar um passo espiritual a cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre cada um, sobre cada água que cada um disponibilizou em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós, que todos aqueles elevem o seu pensamento até o alto, até Deus, até Jesus, até essas correntes médicas, pedindo ali o que necessita, colocando com fé, colocando em seu coração, pedindo a Deus e a Jesus tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que precisa. Pensemos também naqueles seres que nós conhecemos e que neste momento estejam passando por uma dificuldade, por uma necessidade maior do que a nossa, que a gente possa encaminhar através do nosso pensamento a essas correntes espirituais e que essas correntes espirituais, as correntes médicas possam auxiliar a todos aqueles a quais nós ligarmos o nosso pensamento. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento que todos nós estamos neste momento, após esse estudo, em paz, com harmonia. Vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos neste momento auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos,
orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença moléstia que aflija um espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o nosso momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Assim seja. Isso aí, Oswaldo. Boa noite a todos. Paz de Deus e Jesus fique com todos. Sim, Fabio, uma boa noite. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.